ali, alguma parada, deve ter alguma técnica que fala isso para tu ter uma... Sempre iniciar de um jeito, finalizar de um jeito, sempre conduzir de um Sim. jeito. Deve ter técnica para isso, mas eu não... TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com a amiga, liderança comunitária, sobretudo na região do Alto da Serra, Camila Lírio. Seja bem-vinda ao programa Abrindo o Jogo. Bom dia, filhas, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. O convite já foi feito umas vezes, né? A Foi gente feito nunca algumas teve a vezes. oportunidade de estar batendo esse papo. Chegou, a oportunidade chegou. Hoje vamos bater um papo aqui, conversar um pouco. Antes da gente iniciar, queria te pedir uma licença, que é uma notícia, um informe de utilidade pública, eu informar os cursos que vão estar abertos na FAETEC. Muito importante. E foi um pedido que foi feito pelo nosso amigo Gustavo Rezende, que é o atual diretor da unidade, e eu vou estar compartilhando na tela para vocês, a partir do dia 19, todos esses cursos estarão abertos. Eu vou ler para vocês, olha só, a gente vai ter curso de agente de apoio à inclusão escolar, agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, agente de informações turísticas, assistente de secretaria escolar, condutor de turismo esportivo, empreendedorismo com propósito, espanhol básico, garçom, inglês iniciante, operador de computador e promotor de vendas. Todos os cursos, Camila, são gratuitos e estarão à disposição da população. A FAETEC ela se encontra em Cascatinha, ali uma excelente estrutura, ótimos profissionais, professores concursados, que a gente tem que valorizar o quadro também, que é nosso. Então, assim, todas as informações no site www.faetec.rj.gov.br. O recado foi dado, vamos voltar aqui para a nossa entrevista e bater um papo com a Camila. Camila, queria que você falasse um pouco quem é Camila Lírio. São muitas. Acho que são diversões e de momentos assim também, né? Mas hoje... Uma pessoa feliz, animada. Sim, hoje mais forte também. Apesar de todos os problemas, que a gente vai contar aqui um pouco da tua história, o que você passou e da onde, claro, da tua base familiar, do teu caráter, personalidade, essa questão da liderança. Mas o momento que você passou em decorrência das chuvas. Mas a Camila é petropolitana, Não, sempre a morou ali Camila é no... carioca. Carioca? A Você Camila não é sabe, olha só carioca e como é veio que, novinha pra cá. como é que é importante o bate-papo, a entrevista, que essa nem eu sabia. Olha Eu só. cheguei acho que com uns 2 aninhos, já tinha família aqui, né? Mas vim pra cá meu pai, também minha família é do Meia, sou carioca. Não sabia disso também. Vim pra cá com 2 aninhos. Aí morei no Vila Felipe, que foi uma área muito atingida com as chuvas também, uma parte da infância ali. E depois meu avô comprou no Morro da Oficina. E dali a gente não saiu nunca mais. Estudou onde ali? No Rubens de Castro? No Colégio Santo Antônio. Santo Antônio. Peguei o Santo Antônio ainda, aquela fase... Ainda é bom, né? Mas assim, eu acho que a nossa infância foi muito mais gostosa. Peguei aquela fase boa do Colégio Santo As Antônio. freiras ali, né? Chamava atenção. Padre Francisco. Eu estudei ali também no Santo Antônio. E eu tenho, assim, ótimas recordações. Eu lembro que, assim, nos intervalos tinha capoeira. Tu era dessa época, que no intervalo tinha sempre uma roda de capoeira? Não, a capoeira eu não peguei, não. Peguei os encontrões Mas da era dos igreja. alunos mesmo, dos alunos mesmo. Não tinha professor, não tinha instrutor, não era organizado igual hoje é, não. Essa época a gente fazia brincadeira, né? E assim, Hoje em sem dia ninguém tudo... se machucar, entendeu? Hoje Era tá tudo... só- As crianças estão informatizadas e estão robotizadas. Né? É muito celular, né? É muita internet, é muita coisa. Fala mais do Alto da Serra ali. O que tu lembra, assim, de memória afetiva, boa, que você consegue, assim, se recordar do Alto da Serra? Ó, você falou de Santo Antônio,
a gente sempre lembra ali daquela tradicional festa que tinha de Já Santo tem uma barraquinha lá. Festa de Santo Antônio também. O angu, né? O angu. Quem não gosta daquele angu à baiana lá, que sempre tem. Então, assim, é uma região muito importante. Queria que você falasse um pouco também, Camila, sobre essa... Falou que foi morar no Morro da Oficina. E como é que foi essa tua mudança lá para a região? Hoje eu posso falar que ali eu conheço todo mundo, né? Assim, e eu era muito nova, então a adaptação também não foi difícil, assim, a gente cresceu todo mundo junto, é o lugar onde a gente conhece a senhorinha ali, que mora ali há muitos anos, que viu a gente crescer. O Pompim, né? Mercado Pompim. Eu sempre confundo, Pimpom ou Pompim, O Pompetes, o Pompim é mais embaixo, mas a gente tinha o falecido Seu Manuel em cima também, onde agora é o Zé Caneta, ali também tinha o falecido, o famoso Seu Manuel. Tinha uma... E o Alto da Serra tem umas personalidades que são marcantes, né? Algumas pessoas, são figuras, algumas figuras ali do Alto da Serra. Bairro, é o bairro que ninguém quer sair, mas realmente é um bairro muito bom. E infelizmente agora, né, a gente perdeu o Banco Bradesco, a Caixa Econômica, a tragédia também atrapalhou, mas é um bairro onde você tem tudo. Você sai de casa, você vai de chinelo ao banco, você vai de chinelo ao mercado, você tem tudo ali na mão. No Alto da Serra falta ali realmente um cartório, vamos dizer que o hospital a gente tem um pronto-socorro, basicamente tem tudo. Sim. Né? Não falta assim... Tem um posto de saúde. Um pouco dos serviços, né? Basicamente o principal, a gente tem tudo. E é onde também a população tem essa dificuldade de se desligar do bairro, né? Com a tragédia a gente falou muito com as pessoas para procurar os distritos, para, né, não ficar focado ali, porque é uma área que está muito debilitada, muito perigosa, mas ninguém quer sair. Porque realmente é uma área que te dá, você vai, o dia que você não tem dinheiro, você chega andando ao centro, você faz tudo. Próximo também, né? Muito Exatamente. Próximo do centro da cidade, um pulinho você já chega no centro da cidade, a facilidade também para ir para a Baixada Fluminense. Sim. Também, né? Tem isso, né? Tem. E um bairro que ficou abandonado, né? Você acha que o Alto da Serra está abandonado? Tá. Estava abandonado? Como é que você olha o Alto da Serra? Antes da gente entrar aqui no assunto das chuvas, da tragédia, que é o principal, mas a gente vamos contextualizar quem está nos assistindo, falar mais do Alto da Serra. Essa situação da facilidade dele, a questão do ônibus, do transporte, como é que você enxerga isso? É um bairro bom para tudo. Realmente, você não é preso a uma linha de ônibus só, a linha, né? Assim, se você estiver no centro da Serra, você tem opção. Você pega o Sargento Benigno, você chega no centro com várias opções. Você não está preso só ele. É um bairro muito rico em tudo. A população é muito boa, mas já vem sendo castigado há algum tempo e agora não vejo assaltos assim acontecendo, né? Raros, são raros. Muito difícil, né? Agora que é um bairro assim populoso. E a gente não vê assim essa parte de criminalidade, vamos dizer assim, né? Cresceu agora, depois da tragédia, com as interdições, né, com a saída das pessoas, aí a gente teve mais as pessoas da invasão. Entra na casa, rouba, não é o assalto mesmo, né? É mais a invasão para o furto. Entendi. Aí teve uma subidinha. Teve um caso lá que aconteceu de uns gritos que estavam ocorrendo. Foi solucionado isso ou não ficou... Não foi explicada. Bom, ficou sem explicação? Eu não tive lá, mas os meus filhos chegaram a ouvir. O meu filho até fez uma gravação um dia pra mim que estava lá. Uhum. Mas disseram que acharam a coruja, né? Ah, era uma coruja? Era uma coruja. Uma coruja que fazia aqueles berros lá. Pena que eu não tô com a filmagem aqui, senão mostrava pro pessoal. Mas é assustador, né? Vai na lá, madrugada, mas realmente eu pesquisei também. A coruja, ela faz. Faz esse tipo de rugido, né? Som, não sei como é que fala. Foi um fato curioso. Agora, entrando mais nesse assunto agora das chuvas, explica pra gente como é que foi o dia pra você. Aquele dia, se tem essa memória, se consegue lembrar. Viva. Vai falando pra gente nos detalhes pra gente. Bem viva. Num primeiro momento, acho que a gente não esperava. Isso foi o 15 de fevereiro. É como se fosse aquela chuva mais forte que a gente está acostumado na cidade. Você estava onde nesse dia? Em casa. Estava em casa, no Morro da Oficina. Sim. As crianças também, aquele dia não tinham tido aula, estavam em casa. E pra gente era como uma chuva rotineira. E o ser humano, ele também tem aquela coisa de com a gente não acontece.
Você Aqui pensou não. isso? Porque assim, eu nunca me vi saindo da minha casa por risco. Os meus avós às vezes abrigavam as pessoas. Na chuva de 88 eu tenho uma lembrança assim, Bem raras, bem mais remota. visual da casa, sem luz, com as pessoas, com as crianças no meu quarto. Então, eles chegaram a abrigar pessoas nas chuvas. Então, eu jamais imaginei que a gente poderia correr Aconteceu qualquer com ele risco lá, ali. mas comigo não vai acontecer. Exato. A gente não. A Kailá aqui, mas a gente não, a gente está tranquilo. Então, a gente não tinha realmente A dimensão, né? e nem acreditar que aconteceria. Aí, no primeiro momento, teve 2 deslizamentos mais próximos, onde as pessoas já começaram a descer, teve um barulho mais Isso forte. por volta de quê? De 4 horas, 5 horas? Foi o entardecer. início da chuva, no início daquela chuva mais forte. Deslizamentos menores, porém mais próximos. Mas nada também que assustasse, que fizesse a gente ter vontade de sair de casa. E eu pedi para minha comadre vir para minha casa, que ela estava mais na direção desse deslizamento. E ali a gente foi acompanhando o que estava acontecendo na rua. É um marido dela que está na rua, é um amigo que está, a outra que está trabalhando. A gente começou a acompanhar essa dinâmica da janela do meu quarto. O WhatsApp funcionava? A internet Sim, estava funcionando? sim. A comunicação, como é que estava? Tava, funcionava. Um falando com o outro? Sim. Essa parte, nesse momento, a gente, apesar que na madrugada também não teve problema com a internet, não. A gente ficou sem água depois da queda. Luz não, luz, internet, televisão, continuou funcionando pelo menos o nosso pedaço. E a gente não, da minha casa, a gente não ouviu, a chuva não deixou a gente ouvir o barulho, o estrondo realmente de quem estava bem mais próximo, porque o barulho da chuva nas telhas. Então a gente ouviu um barulho seco, mas não identificou aquilo. Só que da minha janela a gente viu quando aquela poeira foi subindo. Acho que, do destroço da... Aquele deslizamento maior, você o viu grande, a poeira. Isso, foi como se tivesse subindo assim um monte de russo, aquilo, sabe? Foi subindo aquela fumaça branca, mas a gente também não tinha... Não sabia o que era. Noção do que era. Aí o telefone, em muito poucos segundos, o telefone começou desesperadamente a tocar e chegar a mensagem. Aí falaram que aumentaram também, falaram que o colégio tinha caído todo, vem aquele pânico que as pessoas geram também, que não é real. E de ver mesmo o que tinha acontecido, eu só vi por volta de 10 horas da noite, quando eu quis ir na rua. Aí você saiu de casa? Que aí eu falei, eu quero notícia do fulano, do Beltrano, eu quero saber o que aconteceu, o que está acontecendo, eu vou na rua. Aí eu fui na rua, mas já eram umas 10 e pouca da noite. Aí que você teve a dimensão... Ainda não. Ainda não? Não, só quando clareou. O tamanho só quando o sol raiou, mesmo. Não dava pra gente, assim... E a gente lembra ali que a grande imprensa estava toda ali cobrindo, a Globo, a Record, enfim, as grandes mídias. Sim. E ali te assustou isso, ver todo esse movimento? Sim, de manhã, quando a gente abriu o meu portão, a gente não dormiu. Aquela noite foram gritos a noite inteira. A noite inteira a gente escutava gritos. Alguém, não sei se era um corpo encontrado, assim, grito de desespero, de repente, de um familiar que chegou e viu o que aconteceu. Então, aquela madrugada foi, assim, uma noite de terror. Que não passava, né? Parecia um filme assim na cabeça. Não, aquilo foi se arrastando. Aí, quando o dia começou a clarear, já teve movimentação de helicóptero, tudo muito perto dos telhados, muito baixo. Barulho, né? E uma coisa que a gente nunca viveu, né? Aí quando a gente sai, que a gente olha realmente o tamanho da coisa e daquele monte de helicóptero, aí assusta de verdade. Aí a gente teve noção do tamanho, do quanto proporção, aquilo... né? Realmente foi devastador. E assim, a montagem ali da estrutura, o que você lembra depois da assistência social, da defesa civil, como é que foi? Você participou? A gente teve muito apoio num primeiro momento de fora, né? Mas também, assim, é uma questão que eu entendo. Acho que ninguém estava preparado, nem os órgãos públicos, porque houve. Não tinha como. Não é jogar culpa, né? Não tem como, né? Não dá para falar assim, devia ter feito. Não dava para fazer. Realmente foi uma coisa que ninguém esperava e não tinha preparação para aquilo. E a gente tem muito que agradecer os bombeiros de fora, a Defesa Civil, assim, foi uma corrente de amor muito grande mesmo. E hoje, eu digo assim, a Defesa Civil é o órgão que eu menos reclamei, que eu menos tive algum problema dentro das cobranças do que a gente pede, sabe? Sempre atuante, né? Isso, estamos sempre dando resposta, sabe? Você pode ir lá, você pode marcar uma reunião, você pode conversar. Não foi um órgão que... Ausente, né? Não.
Foi também complicado para eles, mas aí você passa a se envolver no assunto, você também passa a entender. Então, às vezes, um ponto onde eu batia numa conversa, eu passo a entender e já vejo de uma outra maneira e já consigo compreender e ter mais paciência. Tem uma outra visão, uma outra dimensão do que aconteceu. Sim, de como funciona. E vamos tocando. Hoje está bem mais parado. Como é que está hoje a situação do aluguel social? Como é que estão as pessoas? Os servidores precisam urgentemente de ajuda. Servidores, tu diz o quê? Como assim? O servidor público, né? O servidor Por público... causa daquela faixa Eles tiveram limite, né? isso. Porém, o Ministério Público já determinou que o Estado faça pagamento retroativo para eles, mas o município... Então os servidores precisam de ajuda ainda, alguns servidores. Nesse sentido, sim. Eu fui informada por uma amiga que o município já efetuou esse pagamento, ele efetuou o complemento do mês e também o retroativo, porém do Estado não. O Estado ainda não pagou e eles também não sabem como esse pagamento vai ser feito. Tem um ponto que precisa ser solucionado ainda. Sim, que assim, já tem pessoa que levantando a possibilidade de voltar para casa porque não aguenta mais o proprietário pedindo, entendeu? Reclamando. Como é que funciona essa situação de renovação? Como é que é essa burocracia? É só ir no CRAS? A quem procurar? Então, é o CRAS. Nem é o CRAS, é ali na 199, na Dom Pedro. A central do aluguel, ela fica ali e, por sinal, a renovação do Estado, ela está até para ser divulgada pela Secretaria de Assistência Social. O secretário tinha pensado que seria agora, em junho. Ainda não tem data, não foi divulgado, mas a Secretaria de Assistência geralmente lança um cronograma, faz por nome, por área, alguma coisa assim. E vai organizando. Exatamente, as pessoas vão comparecendo. Do município já aconteceu, eles já fizeram essa renovação do município e agora a gente está aguardando para fazer a do Estado. Do município foi aonde? Foi uma que foi ali na Casa dos Conselhos? Não, já teve outra lá na 199 mesmo, esse ano. É, atualizada. Mas o que as pessoas mais procuram ainda é buscando ajuda, solução, dificuldade que você pode pontuar? São os benefícios, né? Por exemplo, Supera? Supera. O que vem a ser o Supera? Para quem está em casa entender um pouco o que é o Supera. O Supera, na realidade, ele foi um benefício criado pelo governo do Estado para a pandemia, né? Ele foi o governo do Estado. Eu realmente, até a tragédia, eu não tinha nem conhecimento desse benefício. Vinha a conhecer depois, a entender depois. E quando veio a tragédia, o governador ele estendeu esse benefício a algumas pessoas, deixando acumular, porque também não é qualquer pessoa que tem direito. Você não acumula um Auxílio Brasil ou um Bolsa Família, né, como chamam agora, com esse outro benefício. Não, você não pode ter dois. Porém, teve um decreto e ele abriu uma exceção e é uma ajuda muito boa, muito válida, para que pudesse se acumular benefício. Porém, também é um benefício, é um programa muito bagunçado, muito mesmo. Ninguém entende, a central não te dá informação. Precisava de mais auxílio, de alguém auxiliando aqui a população nesse sentido também. Do Supera, né? Para dar mais informação. Sim, isso? Também, porque a população ela não tem acesso direto ao Estado, é mais ao município. Aí o município diz que é um benefício do Estado, que ele só faz a entrega do cartão. A população fica perdida. Ela vai ligar para um 0800 que ninguém vai informar nada direito. Não é nem criticando, falando que não é importante, mas precisar realmente de uma ponte. De mais ponte, né? De mais auxílio, né? De uma ponte, De mais facilitador ali, que tem mais informações para poder fornecer e realmente chegar a quem precisa, não é isso? Isso. A gente tenta, às vezes eu tenho pessoas na imprensa que eu peço, pede ao Estado, de repente, que dê uma satisfação, né, um posicionamento de data. Então, às vezes até rola, eles até conseguem. Por horas, não. Porque essas informações, ela acabam acalmando também, né? Acalma. E é porque realmente é uma época que o telefone não para. E aí a pessoa fica ansioso, né? E a necessidade. Também. A questão do emprego, o que tu acha? Afetou muito a questão do emprego para as pessoas? Já não estava bom, né? Já não estava bom. Cidade com a economia difícil, né? A Roteireza, né? A gente olha a Roteireza hoje, o que a Roteireza foi, o que ela era antes da tragédia e também o que ela é hoje, né? Isso assim, eu acho que são 3 fases da Roteireza. Mas aí também falta a qualificação, onde a gente vai falar do curso da VATEC, porque assim, falta também o estudo, a qualificação, às vezes tem até o emprego. Né? Mas não tem, né? A pessoa não tem o estudo ou não é qualificada, não sabe mexer num computador, fazer alguma coisa. Então, acho muito importante esse trabalho de trazer também essa oportunidade para as pessoas se qualificarem. É isso aí.
Camila, eu vou chamar aqui o nosso primeiro intervalo. Dentro de um minutinho a gente volta com o programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus e até já. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Estamos de volta com o programa Abrindo o Jogo. Hoje a entrevistada é Camila Lírio, líder comunitária do Alto da Serra. Camila, a gente falava aqui sobre as ações, né, a situação aqui da chuva, pós-chuva. O que você tem a dizer assim, em relação a o que a população precisa? Porque é isso que é o mais importante. Teus amigos, moradores. Segurança. Em todas as áreas, tanto na questão do aluguel social, segurança da vida, né? Muitas pessoas não saíram das áreas de risco, outras querem voltar, outras encontram problemas com o aluguel social e dizem que já não querem mais também se preocupar com isso e vão retornar para casa. Então, assim... Muitas pessoas foram morar em outros bairros? Sim, bastante. Como é que tá isso? Assim, tá difícil, porque a aceitação do aluguel social... Não é fácil, né? Não, e foi essa coisa do Estado, com o município criou uma certa... Os proprietários... A tragédia, segurança. Isso, a tragédia mostrou pra gente o melhor lado do ser humano, mas ela também mostrou o pior. Os aluguéis subiram absurdamente, os valores. E as pessoas... casa que tu alugava por 400, 500 reais, 600, passou a 1.200, 800. Exatamente, daí pra cima, né? E Petrópolis é uma cidade que a gente sabe, aí não quer cachorro, né? Entendeu? Tem casa que não quer o seu filho. Não pode ter filho. Então assim, ficou complicado, isso desanimou. E a gente o movimento chegou a pedir ações da prefeitura na época de conscientização com os proprietários e tal. Infelizmente a gente não foi atendido, mas eu acho que isso teria sido de suma importância. Entendi. Mas, e tem gente procurando casa até hoje. O movimento, de vez em quando, a galera pergunta, alguém sabe de casa? Quando você fala movimento, o que foi criado? Foi criado um grupo? Como é que é isso? Foi assim, eu quis me informar sobre a minha área. Como é que surgiu a ideia? Qual era o risco da minha área. E aí eu comecei, defesa civil, eu quero ter acesso, né, ao mapa do polígono, aquela coisa toda. E fui atrás das coisas ali para minha área, né, das pessoas que estão em volta ali, para saber o perigo, o risco que a gente tinha ou não. Só que ele foi tomando, e foi criado um grupo do WhatsApp para essas pessoas. Só que começaram a entrar pessoas da cidade inteira. Foi tomando uma proporção maior. E eu já tinha muito essa coisa com as pessoas, mas era mais na parte, às vezes, médica. Dá atenção. A pessoa está no pronto-socorro e o atendimento está demorado, alguma coisa, então a gente vai lá, a gente faz uma postagem, a gente liga para um vereador, a gente pede ajuda. Eu já tinha esse perfil. Vai no Ministério Público. Exatamente. Eu já tinha esse perfil, mais para o lado da saúde. E acabei começando a atuar depois da tragédia também. Voluntariamente? Voluntariamente. A pessoa não tem informação, não sabe como fazer um cadastro, ou não sabe onde ir por causa do aluguel, ou está com problema. Aí até hoje tem pessoas que assim, ainda não pegaram mesmo como funciona, ainda precisam de ajuda. De auxílio. Aí surgiu o grupo. E qual que é o nome do grupo? Movimento Morar Sem Medo. Eu vi que ano passado, salvo engano, ia ter uma manifestação, teve algum movimento ali no início da Serra. Fala um pouquinho pra gente. A gente estava buscando justamente isso, esclarecimento. Porque era um momento onde a Defesa Civil, né, passou, você sai de casa, porque aquele primeiro instante você tem que sair, mas não, e aí? Eu posso voltar?
Eu vou pedir o aluguel? Eu tenho direito? Eu não tenho? A gente precisava de resposta para isso. E na época entraram em contato, a gente foi agendada uma reunião na prefeitura, não tivemos com o prefeito, só com algumas pessoas, e conseguimos resolver essa parte. Aí sim, uma geóloga compareceu à minha área, conversou com a gente, pontuou os riscos, tanto os pontuais quanto os geológicos. Deu uma tranquilidade para a população. Isso. Aí a gente sim sabia, eu não posso voltar. Aqui eu corro risco, eu não posso voltar, eu posso ir atrás dos meus direitos. Só que aí o movimento em si já tinha tomado esse tamanho maior e a gente continuou ajudando a galera como está até hoje. E hoje, qual o foco do movimento? O que você pensa? O que o movimento hoje é importante para os moradores? Hoje a gente atua muito, em geral, assim, em época de chuva, né? Eu faço parte do NUDEC. A troca de informações? Então eu recebo alertas, a Defesa Civil repassa, quando uma sirene é acionada, quando ela vai tocar. Então hoje eu trabalho muito no movimento com isso, passando a informação para eles para prevenção nesses dias de chuva também. Porque o resto deu uma acalmada. Essa situação do NUDEC, você chegou a participar do curso, da qualificação? Não, eu não cheguei a fazer o curso mesmo, não. Mas me inscrevi, sou voluntária, participo o mapeamento. Você sabe explicar o que é o NUDEC, o que faz? É um núcleo da Defesa Civil criado ali para a comunidade, né? Onde as pessoas, a própria comunidade, ela é instruída e ajuda a Defesa Civil. Por exemplo, como morador, a gente sabe, de repente, de uma escadinha que tem ali naquele canto que dá para a pessoa sair num dia de chuva, onde a principal teve um deslizamento e fechou. Entendi, uma rota de fuga. Isso. Com a própria população, os moradores, avisar. A parte mais alta não escuta a sirene. Então, a gente faz aquele trabalho no WhatsApp de avisar que está tocando. A bolsa precisa ficar arrumada com documento, com roupa, porque se ela acionar novamente, vai ter que sair de casa. E hoje a gente pede que saia mesmo. A gente não tinha esse costume, mas a gente viu o que deu não ter, né? Então, assim, o NUDEC ajuda muito nesse sentido também da informação. E geralmente ela vem em tempo real, né? A sirene vai ser acionada, a gente recebe um alerta de que ela vai ser acionada no bairro tal, tal, tal. E ali a gente já começa a repassar. Questão de obras, eu sei que é complicado. Qual a tua visão, Camila? Assim, não no geral, mas pontuais. É uma briga que, assim, eu particularmente o movimento não compraria. Eu acho que a gente tem que brigar por moradia e habitação. Porque, pelo menos assim, eu falo muito com propriedade da minha área, que foi onde eu conversei, com os profissionais, com tudo. Né? Então, ali, geólogo, engenheiro, já falou, pode ter obra, pode ter intervenção, porém, com a natureza, você não sabe o que acontece. Então, nunca não garante. Exatamente. Nunca ninguém vai falar pra gente assim, vocês estão 100% seguros aqui. Então, eu não quero dormir e achar que se o morro cair, o impacto vai ser menor porque teve obra. Não, eu quero dormir tranquila. Então, eu prefiro brigar por moradia e habitação, onde eu possa dormir, levantar sem medo de que nada aconteça e depois ver o que vai fazer ali. Sim. Tem que fazer? Tem. A Frei Leão mesmo, onde a gente teve o deslizamento, maior tem pedra. Não foi retirado um caminhão de barro dali. A limpeza devia ser feita. É doloroso para as famílias que passam e veem aquilo ali onde ninguém tirou uma pedrinha do lugar. E daqui a pouco as chuvas estão aí de novo. E se terminar de descer de verdade? A gente até falava, né, que a gente ia gravar o programa, não estava chovendo, mas é importante. Sim. Né? Sim. Ter essa visão de estar sempre falando do assunto, não é isso? Sim, e para o futuro. Porque às vezes eu ouvi muito fala de antigos, você deve ouvir também, filhas, né? A gente que é mais nova, assim, agora isso só acontece daqui a 10 anos. Mas o que eu quero deixar os meus filhos e os meus netos numa casa onde eles vão morrer soterrados? Não, eu não quero. Então não é um problema só meu para agora. Não é, eu não vou brigar para não voltar. Não, eu vou brigar para eu também não perder nenhum dos meus lá na frente, lá. De repente eu não vou estar mais aqui, mas eu quero deixar eles em segurança. E acho que todo mundo devia começar a pensar assim, que não é só nós, né? A gente tem as sementes. E o que você mais aprendeu nesse processo todo, Camila? Pode pontuar. Olha, resiliência e a adaptação. Se adaptar. É. Por quê?
Porque a gente viveu, assim, por situações, a minha casa entrou água, né? Então, assim, quando isso tudo passou um pouco, que a gente foi retirar alguma coisa de casa, eu vi que eu não tinha um sapato, eu só tinha chinelo para usar. Passou por situação Tinha assim, acabado a prova tudo. mesmo. Aí você vai se adaptando àquelas situações, a gente não era uma vida mais planejada. Parece que o nosso tempo parou no dia... tudo, né? Parece que parou no dia 15 e a gente, de fato, tinha que viver um dia de cada vez. Não tinha ônibus, era andar a pé, era chegar em casa cheio de barro. Então, eu tive que me adaptar a isso. Aquela realidade ali que foi te imposta. Cada dia era um dia. E você não pôde escolher. Sim. Então, foi assim, um maior legado que para si você teve. Bastante. E o que você assim, planeja para o futuro, pensa, sonha? Tem esperança? Tenho. Ainda tenho. Acho Importante. que tem pessoas, ainda existem pessoas que a gente possa acreditar, ainda tem pessoas boas, e eu acho que assim, tá faltando a união, né? A gente sabe que surgiu muita liderança, muita linha de frente, e eu acho que falta a gente se unir, né? A gente tem a Cláudia Renata que vem aí nessa luta há muito tempo, tem uma experiência, uma carga muito maior que a gente que está começando agora, e às vezes as pessoas acham assim... a Cláudia não gosta do movimento, ou o movimento não gosta da Cláudia. Não, tá faltando. A gente precisa se entender e ir junto, lutar, né? Porque é uma causa só, né? Mas as pessoas as pessoas rotulam, e não é isso. Então eu acho que também tá faltando união das linhas de frente para brigar por uma causa só, de fato. Tem alguma informação sobre moradia, como é que tá? Não. A gente precisa atualizar isso, né? Saber, né? Sim. A Cláudia Renata, ela é bem atuante nessa área mesmo. Ela faz parte da Câmara Tripartite, tem um legado já, uma história, uma caminhada, uma caminhada grande nesse sentido. Ela tá mais... Ela briga... Ela pensa... Não vou dizer que ela pensa como eu, não. Eu penso como ela, porque essa parte também eu aprendi bastante vendo os vídeos e as coisas dela. É necessário a moradia. Sabe? Não é obra... Moradia para você é a solução. Sim. Apesar de não saber como essa solução vai vir, mas é a solução. É a solução. Camila, eu vou te agradecer pela oportunidade de estar vindo aqui ao programa e abrir para as tuas considerações finais. Deixar um recado, uma mensagem, fica à vontade. Eu acho que, assim, basicamente, o recado é esse mesmo. E a nossa população, acho que agora é a união. E eu sei, o povo está sofrendo com a síndrome do céu azul. A gente vê que as pessoas não falam mais do medo da chuva, do receio da chuva. E a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Porque senão a gente vai relembrar lá na frente o que a gente está conversando hoje. Porque todo mundo esqueceu e não cobrou mais. Então, a gente não deve deixar de cobrar para realmente a gente não perder mais ninguém nessa situação. E união, eu acho que o povo precisa se unir. Muito obrigado, mais uma vez aí, pela parceria, pela disponibilidade. Obrigado você, eu que agradeço. E vocês também fiquem com Deus e até o próximo programa Bem no Jogo. Até já. TVC, a TV do Correio da Manhã.